Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal HSB. Nesse vídeo nós vamos falar sobre fontes de corrente. Vamos conhecer as suas principais características e diferenças em relação à fonte de tensão. E com esse conhecimento nós vamos construir mais uma poderosa ferramenta para análise de circuitos. Espero que vocês curtam o vídeo, espero que gostem. Se inscrevam no canal e compartilhem. Vamos ao vídeo. Análise de malha, fontes de corrente. Bom pessoal, então aqui nós temos uma fonte de corrente. Vale ressaltar que o círculo indica que é uma fonte de corrente independente. Mais na frente nós vamos estudar as fontes de corrente dependente, bem como as fontes de tensão dependente, quando nós estivermos necessitando fazer uma análise mais aprimorada. Mas vamos com calma. Então nós temos aqui o símbolo da fonte de corrente, e embaixo nós temos a intensidade dessa corrente. A seta indica a direção em que a corrente flui. Quando nós temos um circuito elétrico, e esse circuito elétrico é alimentado por uma fonte de tensão, geralmente nós buscamos as correntes. Como as correntes se distribuem nesse circuito. Já quando nós temos um circuito elétrico alimentado por uma fonte de corrente, geralmente a gente busca as tensões sobre os componentes. Então é muito importante a gente saber essa diferença, tá bom? Então nós temos aqui a nossa fonte de corrente. Vamos supor que ela tenha uma intensidade de 6 amperes e nessa fonte de corrente nós temos um circuito conectado formado por dois resistores em paralelo e vamos supor que tenhamos aqui nessa extremidade um potencial de 24 volts. Logicamente nós precisamos saber como essa corrente se distribui sobre cada um desses elementos. E nós já sabemos fazer isso porque lá na nossa aula 10 nós vimos passo a passo o circuito divisor de corrente. Vamos fazer aqui uma pequena revisão para que possamos resolver essa questão aqui. Nós sabemos que a corrente que chega no nó é uma corrente de 6 amperes. E eu quero saber qual o valor da I1, ou seja, a corrente que atravessa o resistor de 3 ohms. Para eu calcular essa corrente, eu pego o valor da corrente que chega no nó, que é 6 amperes, multiplico pelo resistor que a I1 não passa, veja bem, a I1 não passa pelo resistor de 6. Então eu pego a corrente que chega, multiplico pelo resistor de 6 e divido pela soma dos dois resistores. Isso aí vai dar 4 amperes. Fazendo o mesmo cálculo para outro componente, nós vamos obter uma corrente de 2 amperes. Então agora eu já sei como essa corrente de 6 amperes se dividiu ao chegar nesse nó. Se eu sei a corrente que atravessa um resistor e sei o valor do resistor, eu calculo facilmente a tensão sobre esse resistor, né? Lei de Ohm pura, basta multiplicar resistência vezes a corrente. Então nós temos sobre os dois resistores uma tensão de 12 volts, ok? Logicamente a tensão tem que ser igual, porque eles estão em paralelo. Esse ponto é o mesmo desse, e esse ponto onde está conectada a garra positiva é o mesmo desse outro aqui. Então nós temos 12 volts sobre os dois resistores. Bem fácil calcular isso aí, né? Agora a pergunta é, essa fonte, ela fornece uma corrente de 6 amperes, mas ela fornece que tensão? Para que possamos calcular a tensão que essa fonte de corrente fornece, nós temos que saber mais algumas coisas. Primeiro, a direção em que o fluxo da corrente está, ou seja, a seta apontando para cima, como está aqui, esse lado é o positivo. Tá bom? Nós já vimos isso em alguns vídeos anteriores. Eu não sei qual é a tensão que essa fonte de corrente fornece. Eu vou chamar essa tensão de Vs. E agora eu vou aplicar LTK nesse circuito. Vou sair do ground e vou até o potencial de 24 volts. Então aqui eu tenho uma elevação de tensão, Vs,
Aqui eu já sei que eu tenho uma queda de tensão, né? E sobre esses dois resistores tem uma tensão de 12 volts, então é menos 12, porque é uma queda de tensão. E aí eu chego no potencial de 24 volts igual a 24. Jogando esse menos 12 para o outro lado, muda o sinal e nós temos aí que Vs equivale a 36 volts. Ou seja, essa fonte de corrente, ela fornece uma corrente fixa nesse ramo de 6 amperes e ela tem um potencial, uma tensão de 36 volts. Ok? É uma solução bem simples, né? Agora veja bem esse circuito aqui. Essa fonte de 12 volts, ela está fornecendo 12 volts para esse resistor, ou seja, esse resistor de 4 ohms, sobre ele há um potencial de 12 volts. Ora, aplicando lei de Ohm aí, se eu tenho o valor da resistência e tenho um potencial sobre ela, eu calculo facilmente a corrente que atravessa esse resistor, né? Então, calculando essa corrente, nós vamos obter 3 amperes. Ora, se a fonte de corrente fornece 9 amperes, esses 9 amperes, ao chegar nesse nó, vai se dividir. 3 amperes flui pelo resistor de 4 ohms e a diferença, que é de 6 amperes, flui através dessa fonte de 12 volts. Ok? Olhando aqui essa fonte de corrente, nós podemos observar aqui um resistor em paralelo. Toda fonte, seja ela de tensão ou de corrente, ela tem uma resistência interna. Essa resistência interna, ela é desprezível, mas é importante a gente entender a função da resistência interna. Porque veja bem, nessa fonte de corrente, esse resistor em paralelo é a resistência interna dessa fonte de corrente. Porém, se essa resistência em paralelo tender ao infinito, ou seja, um valor extremamente alto, é como se essa resistência não existisse. E é o que nós chamamos de fonte de corrente ideal. Ou seja, uma fonte de corrente ideal é aquela que tem a sua resistência interna tendendo para o infinito. Da mesma forma, uma fonte de tensão, ela também tem a resistência, mas não é em paralelo, é uma resistência em série. Bom, pessoal, essa resistência aí, ela deve ser insignificante também. E para que ela seja insignificante nesse caso, ela tem que representar um curto-circuito, ou seja, uma resistência zero, né? Então, se essa resistência interna da fonte de tensão é igual a zero, ou tende, ou é muito baixa, insignificante, é o que nós chamamos de fonte de tensão ideal. Essa ideia de fonte de tensão ou fonte de corrente ideal nos permite usar uma ou outra para alimentar um circuito. Isso porque quando uma carga ela é conectada numa fonte de tensão ou numa fonte de corrente, não interessa para a carga que tipo de fonte ela está sendo submetida. O que interessa para a carga é que essa fonte forneça o que a carga pede, o que a carga precisa. No caso, a carga, no caso do resistor, ele vai demandar uma corrente para desenvolver uma potência. E aí tem uma coisa muito interessante, porque já que para a carga não interessa que tipo de fonte ela esteja conectada, mas sim que aquela fonte forneça o que ela precisa, eu posso usar uma ou outra. Então, isso me dá uma certeza de que existe uma equivalência entre elas. E a questão é, como é que eu faço uma fonte de tensão ter o mesmo comportamento de uma fonte de corrente, ou vice-versa? Observe aqui, pessoal. Eu vou fazer com que essa resistência em paralelo tenha o mesmo valor da resistência em série. Da mesma forma, se eu tenho uma fonte de tensão e quero converter numa fonte de corrente, esse valor da resistência em série vai ser exatamente o mesmo valor da resistência em paralelo.
Então você observa que a resistência não muda. E como é que nós podemos fazer essa conversão? Aplicando lei de Ohm. Se eu tenho uma fonte de corrente fornecendo I amperes e essa resistência em paralelo, para que eu possa ter o mesmo resultado sobre uma carga, sendo essa carga agora alimentada por uma fonte de tensão, eu preciso saber que tensão é essa que eu vou aplicar. Ora, lei de Ohm. Basta pegar o valor da resistência em paralelo e multiplicar pelo valor que a fonte de corrente fornece. Tá bom? Da mesma forma, se eu tenho uma fonte de tensão e quero converter numa fonte de corrente, o que eu faço? Eu tenho que saber qual é essa corrente aqui, que vai fazer o mesmo resultado da fonte de tensão. É lei de Ohm pura. Para eu saber essa corrente, eu pego a tensão fornecida pela fonte de tensão e divido pela sua resistência. Vamos dar um exemplo que fica mais fácil. Vamos supor que eu tenha uma fonte de corrente onde a sua resistência interna é de 4 ohms e essa fonte de corrente fornece 12 amperes. Qual seria a fonte de tensão equivalente a essa fonte de corrente? Ou seja, qual seria o valor dessa fonte que faria com que a carga desenvolvesse a mesma potência? Bom, vamos calcular. A resistência você já sabe, você repete. O valor da resistência em paralelo da fonte de corrente é o mesmo valor da resistência em série para a fonte de tensão. Ok. Agora eu preciso saber o valor dessa tensão. Eu vou aplicar a lei de Ohm. Aqui, ó. Como é que eu calculo tensão? R vezes I. R vezes I. Então eu pego o valor de R e multiplico pelo valor de I, que vai dar 48. Então nós temos 48 volts. Essa fonte de tensão de 48 volts com a resistência interna de 4 ohms faz o mesmo trabalho que uma fonte de corrente de 12 amperes com a resistência interna de 4 ohms. Correto? Vamos ver se isso é verdade. Nós vamos conectar a mesma carga nas duas fontes e, logicamente, elas precisam desenvolver a mesma potência. Vamos fazer a conexão e vamos calcular primeiro no circuito com a fonte de tensão qual é a corrente que atravessa o resistor de 6 ohms. Ora, pessoal, para calcular a corrente eu pego o valor da tensão e divido pelo valor dos resistores, que no caso aqui eles estão em série. Em série a gente soma. Então vamos lá. A corrente que atravessa o resistor de 6 ohms é a tensão dividido pela soma dos dois resistores, 4,8 amperes. A pergunta é, será que esse circuito alimentado por essa fonte de corrente fornece para essa carga de 6 ohms essa corrente de 4,8 amperes? Bom, nós vamos calcular agora. Aqui você já sabe, a fonte de corrente está fornecendo 12 amperes, esses 12 amperes ao chegar nesse nó vai se dividir. Então eu quero saber qual é a corrente que atravessa o resistor de 6 ohms. Aí eu aplico a minha técnica do divisor de corrente. Corrente que chega no nó, 12, multiplicado pelo resistor que a corrente I2 não passa, ou seja, a I2 não passa por aqui, então eu multiplico por 4 e divido pela soma dos dois resistores. 4 mais 6 dá 10. Então 48 dividido por 10 dá 4,8. Exatamente o mesmo valor que nós descobrimos na fonte de tensão. Então isso prova, pessoal, que uma fonte de corrente pode ser convertida numa fonte de tensão. Agora, pessoal, calculando a potência, né, nós vamos facilitar um pouco essa fórmula aqui. Eu vou pegar a tensão da lei de Ohm, é R vezes I. Vou apagar esse U, porque U vale quanto? R vezes I. Então, potência é igual a R vezes I vezes I. I vezes I é I ao quadrado vezes R. Então, toda vez que eu quiser calcular a potência sobre um resistor, eu pego o valor desse resistor e multiplico pela corrente que passa por ele ao quadrado, né? Para calcular a potência dissipada por esse resistor, eu pego o valor do resistor 6 e multiplico pelo valor da corrente elevado ao quadrado. Então fica 4,8 ao quadrado vezes 6, isso aí vai dar 138,24 watts. Bom, isso prova
que uma carga, ao ser conectada numa fonte, não importa para ela o que tem dentro dessa caixa. O que importa para a carga é que ela receba dessa fonte o que ela precisa para desenvolver a potência ao qual essa carga foi designada, né? Então, pessoal, se eu tenho uma fonte de corrente e essa fonte de corrente tem todos os elementos que eu preciso, a sua resistência interna, eu posso tranquilamente converter essa fonte de corrente numa fonte de tensão, tá bom? E vice-versa. Posso fazer o caminho ao contrário também. Agora, o mais legal, pessoal, é que você pode utilizar esse raciocínio num circuito eletrônico para análise de circuitos. E isso aí facilita bastante a nossa análise. Olha só, aqui nós temos um circuito. Esse circuito ele tem uma fonte de corrente apontando aqui para baixo. Essa fonte de corrente fornece 4 amperes por esse ramo aqui, tá bom? E nós temos também uma fonte de tensão. A questão é, vamos calcular a potência dissipada por esse resistor de 5 ohms. Ora, o que eu consigo observar aqui? Eu consigo observar que nesse ponto eu tenho todos os elementos de uma fonte de corrente. E isso me permite transformar essa fonte de corrente numa fonte de tensão. É como se essa fonte de tensão de 12 volts que está em série com esse resistor estivesse conectada numa outra fonte. Eu posso então retirar essa parte do circuito e substituir isso aqui por uma fonte de tensão. É uma fonte de corrente, mas agora eu quero substituir por uma fonte de tensão. Você já sabe que o resistor tem o mesmo valor e agora eu preciso saber o valor da tensão dessa fonte. Ó, R vezes I, lei de Ohm, R vezes I. Então isso aqui vai ser 12 volts. Agora observe uma coisa, é que essa fonte está apontando para baixo. Então o positivo aqui tem que ficar para baixo. Nesse caso aqui, a minha barra positiva está para cima, então eu preciso virar. Pronto, essa fonte aqui já é a fonte substituta dessa. Essa fonte de tensão é a fonte substituta da fonte de corrente. Então eu vou reconectar essa fonte de tensão no circuito. Mas por que eu fiz isso? Por quê? Porque agora, pessoal, eu tenho uma única corrente circulando nesse circuito. Nós temos uma fonte de tensão impulsionando corrente nessa direção. Nós temos uma outra fonte de tensão impulsionando corrente nessa direção. Então, nós temos uma única corrente atravessando esse resistor. E eu quero saber que corrente é essa. Porque se eu descobrir essa corrente, eu descubro facilmente qual é a potência dissipada por esse resistor. Então, pessoal, eu vou aplicar agora LTK para descobrir qual é a corrente que flui nesse circuito de malha única. Só tem uma corrente aí. Então vamos lá, vamos atrás dela. Ó, se a corrente está fluindo nessa direção, eu polarizo o resistor por esse lado e polarizo esse resistor por esse lado. Lembre-se que para onde a corrente aponta é o positivo. Bom, então se a corrente está apontando para cá, aqui é o positivo desse componente. Vou sair do ground e vou dar uma volta no circuito nessa direção aqui. Aqui eu tenho uma queda de tensão de menos 5I, porque a corrente que está fluindo aqui, o valor dela é I. Então, menos 5I. Agora aqui eu tenho uma elevação de 12, mais 12. Aqui eu tenho outra queda de 3I, menos 3I. E aqui eu tenho outra elevação de 12, mais 12. Cheguei no ground de novo, igual a zero. Aqui eu tenho menos 5i com menos 3i, eu posso somar, dá menos 8i. Esse menos 8i jogado para o outro lado fica 8i. E desse lado aqui eu tenho 12 mais 12, 24. Esse 8 que está multiplicando, passa para esse lado dividindo, e eu tenho aí uma corrente de 3 amperes. Ora, se eu tenho uma corrente de 3 amperes passando por um resistor de 5 ohms, eu calculo agora direto a potência dele, né? Basta elevar o valor da corrente ao quadrado, que dá 9, e multiplicar pelo valor do resistor, que dá 45. Então nós temos aí 45 watts.
Pessoal, algumas combinações de fontes de corrente e de tensão não serão possíveis, porque violam as leis de Kirchhoff, tanto para a tensão como para a corrente. Observe aqui, por exemplo, essas duas fontes de corrente em série. Afinal de contas, de B para A, está sendo impulsionada uma corrente de que valor? De I1 ou de I2? Correto? Não dá para saber. Então isso não é possível fazer, tá bom? Fontes de correntes com valores diferentes você não vai poder trabalhar. Da mesma forma que você não vai poder trabalhar com fontes de tensão em paralelo. Por quê? A pergunta é: entre A e B existe que tensão? V1 ou V2? Né? Isso aí, pessoal, viola as leis de Kirchhoff, tá bom? Fontes de tensão de diferentes tensões terminais não podem ser colocadas em paralelo devido a uma violação da lei de Kirchhoff para tensões. Da mesma forma, fontes de correntes de diferentes valores não podem ser colocadas em série devido a uma violação da lei de Kirchhoff para as correntes. Por outro lado, pessoal, se você tem fontes de corrente em paralelo, isso é uma aplicação direta da lei de Kirchhoff, né, para as correntes. Você pode somar se elas estão na mesma direção. E se elas estiverem em direções opostas, logicamente uma vai ser negativa, então isso aí vai dar uma diferença, né, dar uma subtração. Fontes de tensão em série também é uma aplicação direta da lei de Kirchhoff para as tensões. Nós vimos isso aí em vários exercícios, né? Nesse caso aqui, como elas estão na mesma direção, nós vamos somar esses valores de tensão. E se elas estiverem uma oposta à outra, vamos dizer assim, então nós temos aí uma subtração, uma diferença de tensão. Tanto faz o positivo estar para fora, como nós estamos vendo aqui, ó, como poderia também estar com o negativo para fora, tá bom? Então, nesse caso, também dá uma subtração, ok? Vamos agora resolver esse circuito. E você vai ver que resolver um circuito como esse agora se tornou bem mais fácil. O que eu estou observando? Que esse ponto aqui é uma fonte de tensão com a sua resistência interna. Eu posso enxergar dessa forma. Já que eu tenho todos os elementos de uma fonte de tensão, inclusive a sua resistência interna, eu vou transformar numa fonte de corrente. O valor da resistência é o mesmo, e agora eu preciso saber o valor da corrente. Como é que eu calculo corrente pela lei de Ohm? I é igual a U sobre R. U sobre R dá 5, né? Então nós temos aqui 5 amperes. Essa fonte de tensão pode ser substituída por essa daqui. Mas por que eu fiz isso? Porque agora, pessoal, facilitou. Nós temos duas fontes de corrente em paralelo. E nós acabamos de ver que eu posso somar essas fontes. Então é como se tivesse apenas uma fonte de 12 amperes. Tá bom? Vou tirar uma. Esses dois resistores aqui que estão em paralelo, eu posso tranquilamente transformar num só, né, do equivalente do resistor em paralelo, e fica desse jeito. E agora facilitou demais esse circuito. Por quê? Porque essa corrente de 12 amperes, ao chegar nesse nó, ela vai se dividir. Mas a corrente que me interessa é a corrente que atravessa o resistor de 12 ohms. Então vamos atrás dela. Vou chamar ela de I2. Aplico o meu divisor de corrente, né? 12 é a corrente que chega no nó, multiplico pela resistência que ela não passa e divido pela soma dos dois. Fazendo esse cálculo, eu tenho 4 amperes. Muito fácil, né? E agora, se eu quero saber a potência desse resistor, pego esse valor de 4 amperes, elevo ao quadrado e multiplico pelo valor da resistência. Então nós vamos obter 192 watts. Muito fácil de resolver a questão e rápida, né? Agora, pessoal, dê uma olhada nesse circuito, tá bom? Eu vou resolver esse circuito
como se a gente não conhecesse essa ferramenta que nós acabamos de aprender. Tá bom? Nós vamos pelo meio tradicional, aplicando lei de Kirchhoff. Eu vou aproveitar e introduzir um novo conhecimento que se chama análise de malha. Nós vamos descobrir aí as chamadas correntes de malha. Vamos lá. Eu posso imaginar que essa fonte de tensão aqui de 24 volts impulsiona a corrente nessa direção, né? Da mesma forma, eu posso imaginar que essa fonte de 12 volts, ao positivo para cima, impulsiona a corrente nessa direção. Então eu tenho um movimento das correntes conforme essas setas girando aí na malha, né? Nós temos aqui uma malha e nós temos aqui outra malha. Então nesse circuito nós temos duas correntes de malha. Vou chamar essa aqui de I1 e essa aqui de I2. Se as correntes estão fluindo nessa direção, elas vão se encontrar nesse nó. Então elas se encontram e dão origem a essa corrente que vai atravessar esse resistor central, que eu vou chamar de I3. Sendo assim, eu sei que se eu somar a I1 com mais I2, eu tenho o valor da I3. Bom, então nós temos aqui a nossa primeira equação. Então eu tenho essa polaridade aqui, né, que a corrente está girando nessa direção, tenho essa polaridade aqui em cima. Para essa fonte aqui eu tenho uma polaridade aqui e um outro positivo aqui em cima. Eu poderia pensar dessa forma. Como eu também poderia pensar, pessoal, as correntes circulando nessa direção. Aquela forma anterior, ela é mais lógica, né? Aqui é como se essa fonte de 24 volts estivesse impulsionando corrente nessa direção, né? Fica um pouco meio ilógico, mas a gente pode admitir que é desse jeito. Por quê? Porque quando você calcular, a própria lei de Kirchhoff conserta esses erros. Eu vou imaginar que realmente a corrente circula nessa direção. Então nós temos aqui a corrente de malha I1 e a corrente de malha I2. Nesse caso aqui eu tenho, para a aplicação da lei de Kirchhoff, nesse nó, eu tenho a corrente I1 chegando, eu tenho a corrente I2 saindo e eu tenho a corrente I3 também saindo desse nó. Então a soma de quem chega tem que ser igual à soma de quem sai, né? Isso me diz que I1 tem que ser igual a I3 mais I2, ou I2 mais I3, que é a mesma coisa. E eu vou colocar aqui, olha, esse equacionamento escrito bem aqui, ó. Se eu somar as correntes que saem, tem que ser igual à corrente que chega. Então observe essa equação aqui. Aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes. E eu vou começar a analisar a malha 1. Essa corrente que está circulando aqui. Observe que a corrente que passa nesse resistor não é a corrente I1, nem tampouco é a corrente I2, correto? É a corrente I3. Então, pessoal, com esse circuito polarizado dessa forma, eu vou imaginar que as correntes estão circulando realmente dessa forma, né? Vou deixar desse jeito e vou analisar esse circuito aí a partir do que já está estabelecido aqui, tá bom? Então, aplicando Kirchhoff para a malha 1, né? Olhando apenas a malha 1, saindo do ground e retornando ao ground pela malha 1. Então eu tenho aqui uma elevação de 12, eu tenho uma queda de menos 4,1, menos 4,1. Agora uma coisa interessante vai acontecer ao atravessar esse resistor central aí, o R2. Por quê? Porque por ele eu tenho uma corrente descendo, mas eu tenho a I2 subindo. Então o que eu faço? Como eu estou analisando a I1, a malha 1, quem tem prioridade é ela. Então fica menos 2, porque é uma queda de tensão, que multiplica I1 menos I2. Menos 2, que multiplica I1 menos I2. Essa diferença é porque nesse ponto eu tenho duas correntes. Vamos entender assim, uma descendo e a outra subindo. Atravessei, igual a zero. Agora eu vou analisar pela malha 2, tá bom? Vou sair do ground e vou seguir o fluxo da corrente
da malha 2. Vou sair do ground, chegar no ground e anotar as tensões. Então vamos lá. Quem tem prioridade agora é a I2, tá ok? Então fica, para a I2 nós temos também uma queda de tensão. Então fica menos 2, que multiplica I2 menos I1. Menos 2, que multiplica I2 menos I1. Pronto, passei por ela. Agora eu tenho uma queda de tensão de 8I2 menos 8I2. E agora eu tenho uma queda de potencial de menos 24 volts. Cheguei no ground de novo, igual a zero. Pronto, eu tenho agora duas equações que eu posso resolver o circuito sem problema nenhum. Tá bom? Lembrando que agora não é mais problema nem da física, nem da eletricidade, nem análise de circuitos. Agora é matemática simples e básica. Então vamos lá. Eu vou pegar essa equação primeira aqui, ó, e vou trazê-la aqui para baixo. 12 menos 4 e 1. Menos 2 que multiplica I1 fica menos 2 e 1. Menos 2 que multiplica menos e 2, menos com menos vai dar mais 2 e 2, igual a zero. Ok. Eu tenho aqui desse lado I1 e I1, né? Eu vou jogar os dois para o outro lado. O que ficou desse lado aqui? Ficou 12 mais 2 e 2. E do outro lado da igualdade ficou 6 e 1. Esse 6 que está multiplicando, ele volta aqui para baixo dividindo, e aí eu tenho exatamente a minha equação que determina qual é o valor da corrente I1. Ok? Vou deixá-la aqui do lado e vou agora pegar essa outra equação e fazer a mesma coisa. Então, menos 2 que multiplica I2 fica menos 2 e 2. Menos com menos vai dar mais 2 e 1, mais 2 e 1. Menos 8 e 2, menos 24, igual a zero. Apenas repetir o restante. O que eu tenho aqui agora? O menos 2 e 2 com menos 8 e 2. Isso aqui eu vou jogar para o outro lado. O sinal vai mudar, logicamente. O que ficou desse lado aqui? Mais 2 e 1, menos 24. E o que foi para o outro lado? 2 mais 8, 10 e 2. Esse 10 que está multiplicando, volta para cá, dividindo. E eu tenho uma outra equação para calcular o valor de I2. Pessoal, eu vou pegar essa fração aqui e vou dividir ela em duas frações. Ela tem o mesmo denominador. Eu apenas vou dividir em duas frações. Vai ficar 2 e 1 sobre 10 e a outra fração vai ficar menos 24 sobre 10. Vai ficar exatamente desse jeito que você está vendo aqui. Isso aqui é igual a I2. Por que eu fiz isso? Porque eu já tenho bem aqui o valor de I1, tá bom? E o I1 eu já calculei, tá bem aqui, ó. O valor dele é tudo isso aqui. Então eu vou afastar, vou tirar esse I1 daqui e no lugar dele eu vou colocar todo esse valor aqui, ó. Tá bom? Mas lembre-se, aqui eu tenho uma fração multiplicando outra fração. Então esse numerador está multiplicando todo esse numerador que está aqui nessa outra fração. Fazendo essa conta aqui, ó, 10 vezes 6 dá logo 60 aí embaixo, né, colocar no mesmo denominador. E eu vou ter o seguinte, olha, 2 vezes 12 dá 24, 2 vezes 2 dá 4, mais 4 e 2. Isso, logicamente, sobre o mesmo denominador, 60. Menos 24, repito o resto aqui. Bom, então agora eu vou dividir essa fração aqui, que tem o mesmo denominador, em duas frações com o mesmo denominador. Tá bom? Só para dividir isso aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho o I2 de um lado e tenho o I2 aqui. Então eu vou jogar isso aqui tudo para um lado só. Para fazer essa conta aqui eu vou ter que tirar o MMC. Então vamos lá. O MMC entre 60 e 10 é o próprio 60. 60 dividido por 60 dá 1 vezes 24 é 24. Vou botar esse menos aqui no meio. 60 dividido por 10 dá 6, vezes 24 dá 144. Isso aqui é igual. Vou colocar o I2 em evidência, porque ele está nos dois membros. Então vai ficar I2 por I2 dá 1, menos, repete aqui, I2 divide por I2, vai sobrar 4 sobre 60. Ok? Por que eu fiz isso? Porque agora eu isolei o I2, tá bom?
Então aqui eu vou ter 24 menos 144 dá menos 120. O I2 permanece aqui. Aqui eu vou tirar o IMC, vai dar 60 menos 4, né? 60 menos 4. E 60 menos 4 é 56, tá bom? Esse 60 eu posso cancelar com esse outro. E esse 56 que está multiplicando com I2, eu posso jogar ele para o outro lado dividindo. E aí, fazendo essa conta, dá 2,143 amperes. Com um sinal negativo. E esse sinal negativo nós já sabemos que a corrente I2 que eu calculei, ela tem a direção oposta. Esse sinal que eu coloquei me diz que a corrente não flui para cá. Ela, na verdade, está subindo. Mas isso nós já sabíamos, tá bom? Mas o valor, o módulo é o mesmo. Agora eu vou calcular a corrente I1. A corrente I1, eu vou pegar aquela primeira equação que eu já tinha aqui, né? Já tinha determinado. E vou substituir aqui do I2 o valor de I2 que eu já tenho. Está aqui o valor numérico dele. Então esse valor vem aqui para dentro. Fica desse jeito aí. Fazendo essa conta aí, eu descubro que a I1, ou seja, a corrente de malha 1 que está circulando aqui, é de 1,285 amperes. Ok? Para esse meu circuito, eu estabeleci nesse nó essa lei de Kirchhoff das correntes. Nós explicamos isso aqui no início. Então eu vou pegar essa equação e vou calcular o que está faltando aí, que é exatamente o valor da I3. I3 é igual a I1, esse I2 que está desse lado positivo vai passar para o outro lado negativo. Fica desse jeito aqui. Bom, então I3 é o valor da I1 que eu tenho aqui, menos o valor da I2 que eu tenho aqui. Substituindo fica desse jeito. I1 menos da fórmula, esse menos aqui é da fórmula. I2 tem um valor negativo, ó. Então eu boto entre parênteses aqui para você não se perder. Menos com menos vai dar mais, isso aqui vai dar uma soma. E tá aí, pessoal. Eu acabei de descobrir as três correntes que fluem nesse circuito. A I1, a I2 e a I3. Correto? E agora, tendo o valor da I3, eu calculo facilmente o valor da potência desse resistor. Basta pegar o valor da I3, elevar ao quadrado e multiplicar pelo valor do resistor, que é 2. Tá bom? Fazendo essa conta, dá 23,5 watts. Resolvemos a questão. Nós resolvemos essa questão da forma mais difícil, tá bom? Sem usar o que nós acabamos de aprender. Vamos usar agora o que nós acabamos de aprender para você ver como facilita a análise e a solução de circuitos. Vamos lá. Está aqui o circuito. Esse resistor aqui, ele me lembra alguma coisa, como se fosse a resistência interna da fonte de tensão. Então eu posso tirar essa fonte e substituir ela por uma fonte de corrente, né? O resistor é o mesmo valor e o valor dessa corrente, como é que a gente calcula? Tensão sobre resistência, lei de Ohm. 12 por 4 dá 3. Ok, então eu posso eliminar essa fonte de tensão e colocar essa fonte de corrente. Ora, eu estou observando que aqui eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso substituir por uma fonte de corrente, onde a resistência interna tem o mesmo valor da resistência interna da fonte de tensão, e o valor dessa corrente aqui é de 3 amperes, ou seja, 24 dividido por 8, dá 3. Que beleza. Agora, pessoal, observe que ele já consertou o meu erro aqui, ó. A corrente está subindo. Então, essa seta tem que apontar para cá. Já corrigiu o meu erro. E outra coisa, essa fonte está em paralelo com essa. Significa que eu posso somar 6 amperes. Esse resistor está em paralelo com esse, correto? Eu posso calcular um resistor equivalente em paralelo, que vai dar 2,66. E agora eu posso aplicar nesse nó o meu divisor de corrente. Se você não assistiu essa aula, é bom que você volte, né? Volte lá na aula 10 e assista, tá bom? Então vamos lá.
e 3 é igual corrente que chega no nó, 6, multiplicado pelo resistor que ela não passa, dividido pela soma dos dois resistores. Fazendo essa conta aí, 3,428 amperes é a corrente que passa pelo resistor de 2 ohms. Pegando esse valor e elevando ao quadrado, multiplicando pelo valor do resistor, nós temos exatamente a potência. Vocês viram a velocidade com que nós resolvemos e a facilidade para resolver essa questão? Bom, pessoal, agora nós temos esse circuito aqui. E lá na frente nós vamos aprender uma coisa chamada análise nodal. Resolver esse circuito por análise nodal, pessoal, vai dar um pouquinho de trabalho, tá bom? Nós podemos agora tranquilamente substituir isso aqui, que me parece uma fonte de corrente com a sua resistência interna, por uma fonte de tensão, correto? Então eu troco aqui. Da mesma forma eu posso fazer aqui, ó, uma fonte de corrente com a sua resistência interna substituída por uma fonte de tensão. E aí eu tenho um circuito que, para mim, né, se tornou mais fácil de resolver aplicando o que eu aprendi lá em análise de malha, ou seja, correntes de malha. Então vamos lá, vamos resolver esse circuito dando uma volta nessa malha externa todinha aqui, ó. Porque no meio eu tenho uma fonte de corrente que facilitou para mim, tá bom? Então olha só, saindo do ground e voltando ao ground, dando uma volta externamente, nós teremos elevação de 12, queda de 6 e 1, menos 6 e 1, queda de 2 e 1, menos 2 e 1, cheguei aqui. Agora observe, eu vou atravessar esse resistor aqui de 8 ohms. E quem passa por ele já é essa corrente aqui, não é mais a I1. Então aqui eu tenho uma elevação, estou vindo do menos e chegando no mais. Então eu tenho uma elevação de 8 e 2, mais 8 e 2. Agora eu tenho uma elevação de 4 e 2, mais 4 e 2. E agora eu tenho uma queda de 24, ou seja, menos 24. Cheguei no ground de novo, igual a zero. Menos 6 e 1 com menos 2 e 1 dá menos 8 e 1. Mais 8 e 2 com mais 4 e 2 dá mais 12 e 2. Tá bom? 12 menos 24 dá menos 12. Então, menos 12 igual a zero. Isso aqui é o resumo do que está escrito aqui. Agora, pessoal, observe que a I3, que é essa corrente que passa aqui, eu já sei o valor dela. Ela foi dada pela fonte de corrente de 12 amperes. Então, a minha I3 é 12 amperes. E eu sei que I1 mais I2 é igual a I3. I1 mais I2 é igual a I3. Então, I1 mais I2 tem que dar I3. E I3 é 12, então somando I1 mais I2 tem que dar 12. Ok. Está feito aí. E eu quero saber agora qual é o valor da I1. I1 é igual a 12 menos I2. Então está aqui, ó. Está aqui o valor da I1. O que eu vou fazer com essa equação aqui, pessoal? Eu vou fazer uma substituição desse valor aqui dentro dessa equação. Eu vou trazer essa equação para cá, para facilitar. Menos 8 e 1 mais 12 e 2. Já vou jogar esse 12 para o outro lado, tá bom? Então ele vai para o outro lado, ele é negativo, para o outro lado ele fica positivo, então é igual a 12. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição desse I1, porque eu já tenho o valor do I1 aqui, ó. Quanto é que vale I1? 12 menos I2. Então vai ficar menos 8 que multiplica I1, ou seja, que multiplica tudo isso aqui. Fica desse jeito aqui. Mais 12 e 2 igual a 12, tá? Repetir o resto. Fazendo essa multiplicação aqui, ó. Menos 8 que multiplica 12 dá menos 96. Menos com menos dá mais 8 e 2. Mais 12 e 2 igual a 12. 8 e 2 mais 12 e 2 vai dar 22. Né? 20 que multiplica e 2. Esse menos 96, jogando ele para o outro lado, ele vai somar, né? Esse sinal negativo fica positivo, então ele vai acabar somando com esse 12, que vai dar igual a 108.
Esse 20 passa para o outro lado dividindo, fazendo essa conta, 108 dividido por 20 dá 5,4. Olha que beleza! Eu acabei de descobrir a I2, ou seja, pessoal, a corrente que está passando aqui, ó. Já que eu tenho a I2, eu calculo agora tranquilamente a I1. Por quê? Porque se você observar, a corrente I1 somado com a corrente I2 tem que dar 12. Ora, vou pegar essa equação aqui, ó, fazer uma cópia dela para cá. A I2 eu já sei quanto é que é 5,4. Então vem para cá, ó, 5,4. Eu quero saber o valor da I1. Esse 5,4 passa para o outro lado negativo. 12 menos 5,4 dá 6,6. Olha que beleza! Eu já sei agora as duas correntes. Tanto a corrente que atravessa esse resistor, como a corrente que atravessa esse resistor, fornecido por essa fonte aqui, né? Fizemos aí uma descoberta genial. Facilitou bastante aí o nosso cálculo. Agora observe uma coisa, pessoal. Esse circuito ele não existe. Esse circuito, se você lembrar no início, ele possuía fontes de corrente e não fontes de tensão. Então o circuito original é esse aqui, ó. Esse é o circuito original. Mas uma coisa eu sei, que a corrente que atravessa esse resistor é uma corrente de 5,4 amperes. E a corrente que atravessa esse outro aqui é 6,6. E essas correntes vieram desse nó, respectivamente. Agora pare para pensar numa coisa aqui. Se essa corrente sai desse nó e atravessa esse resistor, e essa corrente vale 6,6 amperes, se essa fonte de corrente fornece 2, qual foi a corrente que chegou nesse ponto que somada com 2 dá 6,6? Olha, meu amigo, só pode ser 4,6, porque 4,6 mais 2 se juntam nesse nó e atravessam esse resistor, 6,6 amperes. Agora, mais interessante é aqui, olha, que essa fonte fornece 6 amperes e quando chega nesse nó, só passa 5,4 para cá. Cadê a diferença de 0,6? Então, significa que 0,6 amperes desceu aqui. Muito simples. O interessante, como eu falei no início, é descobrir qual é a tensão sobre os elementos, tá bom? Se você colocar, por exemplo, aqui um multímetro nesse ponto aqui, olha, qual é a tensão que ele vai marcar? Ora, muito simples. Um resistor de 6 ohms sendo percorrido por uma corrente de 4,6 amperes, logicamente que nós só podemos ter 27,6 volts. Você pode estar pensando, mas me diz uma coisa, aqui do lado tem uma fonte de corrente, e essa fonte de corrente está apontando para cima. E para onde ela aponta não é o positivo? É, correto? Mas por que o negativo do multímetro está nesse ponto? Porque se você observar, aqui nós temos uma fonte de corrente apontando para baixo. E ela tem uma intensidade maior do que essa. Então, embaixo é positivo. Para que você não se perca na análise onde é o positivo, onde é que é o negativo sobre um elemento, basta lembrar que se a corrente está fluindo nesse componente, nessa direção, se a corrente tem esse sentido, onde ela entra é o positivo, onde ela sai é o negativo. Tá bom? Então o positivo é desse lado, nesse componente. Nesse componente, da mesma forma, o positivo é desse lado e o negativo é desse outro. Já nesse componente aqui, olha, o positivo é desse lado e o negativo é desse outro. Correto? Sabendo disso, pessoal, eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual é a tensão que esse multímetro vai marcar. Ou seja,
Essa fonte de corrente de 6 amperes fornece 6 amperes sob qual tensão? Do jeito que o instrumento está conectado aqui, me diga aí você, qual é a tensão que vai aparecer nesse multímetro? É positiva? É negativa? E nesse outro aqui, ó, do jeito que ele está posicionado aqui, a tensão é positiva? É negativa? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, nossa pequena instrução. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, tá bom? Compartilhem o vídeo, assinem as notificações e, principalmente, pessoal, se inscrevam no canal. Eu tenho observado que a grande maioria das pessoas que assistem as aulas aqui do canal HSB são pessoas que não estão inscritas. A você que está inscrito, obrigado pelo apoio e pela força. E a você que está vendo uma aula nossa pela primeira vez, se inscreva no canal. Obrigado.